Hoje a gente tem um tema muito legal. A gente vai falar, daqui a pouco é uma surpresa, é um tema bom para relaxar um pouco, para vocês aprenderem coisas fora da dieta. Mas eu vou só adiantar um assunto importante que está acontecendo muito, não tem nada a ver com a dieta da Adão e Eva, mas a importância da dieta da Adão e Eva em relação à saúde. Né? Muita gente fica vendo todas as dietas na televisão, suco verde, suco disso, suco daquilo, vamos comer e tomar caldo de berinjela todo dia, tem mil coisas que algumas até funcionam. Né? O problema é que se vocês, quem assistiu a aula dos rins, né, no Clube do Assinante, toda vez que eu tomo um suco verde, que tem um monte de couve e um monte de berinjela, um monte de qualquer outra coisa, o que acontece? Eu estou tomando um drink com uma carga muito alta daquele alimento. Então, qual é o problema de quando eu faço um drink ou uma coisa concentrada de um produto só, ou de um tipo de produto só? Né? Por exemplo, o tal do suco verde ou suco de berinjela e tal. Você está tomando numa carga rápida, é um drink, uma quantidade muito alta do mesmo elemento ou dos mesmos tipos de elementos. E o que o rim tem que fazer? O rim tem uma carga muito grande de um mesmo produto. Então, se eu fizer um suco de fruta, um suco de melancia, um copão, eu vou ter muita melancia. O estômago vai reclamar, o rim vai reclamar. Se eu faço uma refeição balanceada com verduras, legumes, vegetais, uma proteína animal e uma fruta, eu tenho um pouquinho de cada elemento, o que me dá um equilíbrio, um tempero na alimentação muito mais correta, muito mais equilibrada. Toda vez que eu como, chegou agora a época de carambola, vou comer meia dúzia de carambola, vou pegar no pé, vai comer uma dúzia de carambola, o rim dança. Por quê? Porque toda fruta, todo vegetal, toda verdura, ela tem coisa boa e tem coisa ruim. E quando eu concentro e como muito, bebo, tomo um drink de uma quantidade da mesma categoria, né? Por exemplo, o suco verde é couve com pepino, com mais berinjela, e aí você tem uma quantidade muito semelhante dos produtos numa quantidade grande. O rim dança. E ainda existem lesões neurológicas. Por quê? Quando eu como muito de um produto só, pode ser até carne. O fulano vai num churrasco a rodízio, come que nem louco proteína, carne, carne, carne. Ele vai se intoxicar, o fígado vai reclamar, a vesícula vai reclamar, o pâncreas vai reclamar e o rim vai ter uma lesão renal. Agora, como acumula lixo de um tipo só, eu começo a ter lesões neurológicas por causa disso. E cada vez mais a gente está vendo estudos comprovando que quando você toma um drink de alguma coisa só, você provoca um pico da coisa boa e da coisa ruim. Se eu tomar um copo de suco de fruta, eu estou tomando um copo de vitamina C, se for fruta fresquinha. Mas, ao mesmo tempo, eu estou tomando um copo de açúcar, de frutose, e tem outras coisas ruins na fruta. Quando eu como uva, a mesma coisa. Quando eu tomo vinho, a mesma coisa. Então, o que a gente está percebendo hoje? Que essas dietas ou essas tendências de usar algo concentrado, quem está dançando é o rim e o cérebro. Por quê? Porque tudo tem o lado bom e tudo tem o lado ruim. Aquele exemplo idiota que eu dou de comer uma galinha. Vamos fazer uma galinhada? Vamos. Pega a galinha com pena, com bico, com pé, faz um suco. Eu vou ter coisa que eu não quero. E tem coisa que eu quero da galinha. Mas aquela coisa que eu não quero, aquela parte química que eu não quero, provoca lesões neurológicas. Então, eu tenho um sofrimento do cérebro. Lembrando que o cérebro e os rins são os dois órgãos que sofrem com intoxicação, né? Não só por falta de comida, por falta de oxigênio, por falta de glicose, mas com toxicidade pelos produtos. E todos os alimentos têm lado bom e lado ruim, todo. Você fala, vou comer uma fruta, tem coisa boa? Tem vitamina C, açúcar, frutose, mas tem coisa ruim. Eu vou comer feijão, tem coisa boa? Tem proteína de baixo valor biológico, tem ferro, mas tem coisa que eu não quero. Eu vou comer soja. Soja tem coisa boa, mas tem coisa que eu não quero. Todo alimento tem o lado positivo e o lado negativo. E quando eu concentro e faço um pote, um copo, um drink, eu tenho intoxicação. E aí, qual é a lógica das dietas equilibradas ou balanceadas? Não só a dieta da Adão e Eva, mas uma dieta balanceada é aquela dieta coloridinha, você tem um pouquinho de tudo.
Então, eu tenho um pouquinho de veneno de tudo, mas eu tenho um pouquinho de coisa boa de tudo. Esse equilíbrio não sobrecarrega um tipo de lixo só que se torna tóxico. É como veneno em dose pequenininha não é veneno, veneno em dose alta é veneno. O que a gente faz é ter venenos em dose pequenininha para poder compensar, um compensar o outro. Quando eu pego um tipo de produto e como em grande quantidade, dança. E por que que eu estou falando da dieta em relação ao Covid? Cada vez mais existem controles mundiais sobre as complicações das vacinas e do Covid. E as complicações estão brotando no mundo inteiro, que são a síndrome pós-Covid, que eu estou falando há 2 anos quase, né? Desde fevereiro eu falo isso. Esse negócio vai dar complicação para o corpo inteiro. A síndrome pós-Covid, as doenças de todos os órgãos, do cérebro, do olho, do cabelo, do rim, do fígado, do músculo, estão aumentando muito no mundo todo. E todos estão relacionados com uma coisa só, a trombose. A trombose. Por quê? O grande problema do Covid, que é um vírus que agride, provoca endocardite. Lembra das artérias? A parede de dentro é lisinha que nem vidro. E o que o coronavírus, os coronavírus, porque hoje tem o quê? Uma dúzia de coronavírus flutuando. Quem está mandando é o coronavírus da Delta da Índia. Mas cada um é um bicho diferente. Mas todos eles têm uma característica. Elas agridem o endotélio, então elas provocam trombose. E ninguém está prevenindo a trombose. E resultado, está tendo uma explosão de casos de derrame cerebral, de acidente vascular cerebral, em mulher jovem, em homem jovem, em criança, e em gente que, e principalmente quem tomou vacina. Ah, mas as vacinas são ruins? Não, as vacinas são importantes, mas são todas experimentais. Resultado, existem aí pelo menos 20 mil casos graves de complicações com a vacina que ninguém está falando, mas existe fora do Brasil um controle disso. E no Brasil a gente tem um controle extraoficial entre médicos que se respeitam, que são médicos com um pouco mais de qualidade, comentando, olha, esse caso foi trombose, tem muito derrame acontecendo. E muita gente tendo problema de pele por causa das microtromboses, ou seja, é a mesma coisa de um derrame, só que em áreas do corpo. Então começa a ter alergia, que não é alergia na pele. Né? Queda de cabelo é por causa da circulação sanguínea cerebral para a raiz do cabelo. Então, hoje, a trombose, ou microtrombose, ou microentupimento é a chave. E aí entra uma boa dieta. Quando a gente tem uma dieta balanceada, que não seja a dieta da Dona Eva, mas que seja uma dieta balanceada, a gente diminui a toxicidade de um produto só, a gente dilui as toxicidades, e isso vale porque facilita muito o fluxo do sangue. O sangue não vai estar muito grosso por um produto só. E aí, muita água, né? Da dieta da Dona Eva, água, 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 de hora em hora. E para não falar mais de dieta, hoje nós vamos ter um convidado mega, mega especial. Vocês hoje são felizardos por ter a presença de um cara que eu gostaria que todo mundo recebesse de coração aberto, e ele vai nos orientar, me dar algumas dicas para a gente melhorar a nossa parte motora, a nossa parte física. Isso melhora o equilíbrio mental, melhora o equilíbrio emocional. Então, eu vou pedir para o Anderson assumir a tela e assumir o comando da nossa live de hoje. Anderson, obrigado pela presença, cara. É uma honra ter você aqui. Doutor, muito obrigado. É um prazer, né, estar aqui, a convite do senhor. Hoje é um dia especial, hoje é um dia do médico, né? Então, em nome de todos os seguidores, que eu também sou seguidor do senhor, eu deixo, né, uma mensagem fraterna por esse dia especial. Eu sou prova real da dieta de Adão e Eva, né? Eu estou falando aqui de Portugal, um lugar que tem uma culinária maravilhosa, e logo quando eu conheci a dieta, eu percebi que o princípio básico era estabelecer uma meta, né? Então eu tenho 1,75 m e fixei ali dentro das orientações do senhor, a minha meta seria estar abaixo de 76 quilos. E consigo fazer esse controle bem, principalmente porque eu entendo a metodologia, a sequência que o senhor coloca e não deixo de ter os prazeres que eu gosto de uma boa alimentação. Então, lógico, quando eu passo um pouquinho da meta, eu faço um controle maior, seguindo o método do senhor, e quando eu estou mais, vamos dizer assim, abaixo da minha meta,
eu me dou o luxo também de aproveitar um pouco da culinária local. É um grande prazer estar aqui, eu tenho acompanhado todas as aulas aqui do Dieta de Adão e Eva, e quando eu recebi esse convite, na verdade, eu inicialmente pensei, eu vou trazer várias pesquisas na área de educação física, né, que ajudam no atividade física relacionada com controle de hipertensão, atividade física relacionada com redução de colesterol, atividade física recomendada para fibromialgia, osteopenia. Mas depois eu percebi que eu poderia, talvez, passar uma mensagem que fosse de uma maior aplicabilidade para todos que estão aqui. Então, eu mudei um pouquinho a minha intenção inicial, que seria, né, colocar pesquisas mostrando os benefícios da atividade física, e resolvi trazer um pouco mais o lado prático. Dona Maria Lúcia, a senhora me ajudou nessa decisão, porque na primeira aula que o doutor apresentou, né, como seria a condução do curso, ele fez toda a apresentação por slide, mostrando imagens, e quando ele terminou, ele abriu para as perguntas. E a senhora foi a primeira a pedir a palavra, e a senhora, de forma muito sábia, a senhora falou: doutor, eu entendi tudo que o senhor falou. O que nós precisamos agora é colocar em prática. E talvez essa seja a maior diferença das pessoas que estão aqui. Quantos de nós vamos conseguir colocar todo esse conteúdo apresentado em prática? Né? E eu tenho percebido isso, né? Até mesmo depois da aula da Ruth, todo mundo veio já com novos visuais, né? Todas meninas já bem mais bonitas. Então, eu quero agora fazer um pouquinho da minha contribuição dentro da área da atividade física. Eu vou falar de forma muito rápida. Obrigado, Maria Lúcia. Você está conseguindo colocar tudo em prática, como você falou na sua primeira aula? Estou tentando. Muito bom. Estou tentando. E o caminho é esse. Estou focada nisso, né? Sim. E, assim, estou olhando muito a minha alimentação, entendeu? Eu levo marmita, faço sempre meus legumes, minha salada, levo sempre salada, uma vasilhinha de salada para o trabalho. Eu estou tentando e eu acho que estou conseguindo. Eu não sou de emagrecer muito de uma vez, muita quantidade. Eu sou de emagrecer aos poucos. E eu estou sentindo que já perdi aí uns 3 quilinhos. Parabéns, porque você está usando todo esse conhecimento, né? Você está aplicando esse conhecimento e está começando a ver resultados. Eu tenho certeza que a sua área é a área de saúde, a área de enfermagem, né? Eu tenho certeza que você também vai conseguir trazer grande parte desse conhecimento dentro do seu atendimento, como dentro da área de enfermagem. Parabéns. Obrigado aí pela contribuição. Dando continuidade, eu vou falar rápido da minha trajetória profissional, mas para vocês terem um pouquinho assim, de noção de algumas áreas que eu estudei, que eu tive a oportunidade de estudar, e talvez isso, na hora do debate, fique até mais rico, porque vocês vão poder utilizar mais essa trajetória para a gente trocar informações na fase do debate. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo, né? A minha primeira formação não foi educação física, minha primeira formação foi dentro da Marinha. Eu sou atualmente oficial da reserva, me aposentei em 2018, fiquei 32 anos na Marinha. Depois da minha aposentadoria, que eu tomei a decisão aqui de vir para Portugal. Eu coloquei essa foto aqui proposital, porque depois nós vamos, durante a apresentação, até fazer algumas passagens por essa foto. Isso aqui é um navio do tipo fragata, né, da Marinha Brasileira, que após a formação na Escola Naval, existe uma viagem de instrução, que é a parte prática, e essa viagem tem duração de 6 meses. Depois eu vou voltar essa imagem, vocês vão melhor compreender o motivo dela ter entrado aqui inicialmente. Em 2006, eu comecei minha universidade na área de educação física, estudei na UFRJ, Fundão, aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Tinha uma paixão pela atividade física e, mesmo conciliando com a minha atividade profissional principal, que era a Marinha, eu conseguia estudar à noite. Após o trabalho, eu ia para a faculdade
tive a felicidade de ter um grande apoio da minha família, porque meus filhos, eu tenho filhos gêmeos, eles nasceram no período dessa formação universitária, mas tive todo um apoio para conseguir concluir. E logo depois que eu concluí a parte de graduação básica, os 4 anos de educação física, eu quis entrar em algumas especializações. A primeira especialização que eu fiz foi treinamento desportivo, porque eu gostava muito da parte de fisiologia do exercício e queria realmente aplicar aqueles conhecimentos em um plano de treino. E aqui que eu vou tentar também ajudar um pouquinho vocês de como a gente pode fazer um plano de treino, quais são as valências necessárias para a gente, principalmente, ter continuidade nesse plano, porque muitos começam, mas logo depois tem uma parada, tem uma interrupção por motivo diverso, e aqui que eu vou deixar algumas informações na tentativa da gente ter um prolongamento, uma continuidade de todos esses benefícios que nós já sabemos aqui. Logo depois do treinamento desportivo, eu fiz uma especialização em biomecânica. Eu gostava muito dessa parte de biomecânica porque eu entendia um pouquinho da área de física e percebi que o nosso corpo humano é um sistema de alavancas, né? Qualquer movimento articular que eu tenho, ele é um movimento de alavanca. Eu tenho uma inserção muscular antes da articulação e uma outra depois. A partir do momento que eu faço a contração muscular, existe o movimento da articulação. Então, tudo é um sistema de alavanca. E eu passei a utilizar muito desse conhecimento em biomecânica. Logo que eu terminei essa especialização, infelizmente, meu pai teve um derrame e durante o atendimento hospitalar dele, ele teve uma boa recuperação, foi fazer fisioterapia, eu acompanhava ele na fisioterapia e eu verifiquei como foi o desenvolvimento dele. Ele teve paralisação parcial do lado esquerdo, né, parte de membros superiores, membros inferiores, e na fisioterapia eu vi uma boa recuperação dele. E aí eu pensei, ele não teve nenhum problema muscular, ele não teve nenhum problema ósseo. O problema dele foi um derrame cerebral, ou seja, a área de controle desse movimento de membros inferiores e membros superiores é que teve, né, um dano. E através do movimento, ele teve uma recuperação. Ou seja, aquela área danificada permaneceu danificada. Só que ele foi ativado em outra área de receber vários estímulos mecânicos. Ele começou a desenvolver outras sinapses cerebrais, né, um pouquinho de neuroplasticidade, e começou a recuperar os movimentos. Então, de uma paralisação parcial de mão e tinha a mão torta, andava arrastando o pé, ele começou a recuperar. E eu fiquei um pouquinho fascinado por aquilo. Eu falei, eu tenho que estudar um pouco mais isso, vendo um exemplo real dentro da minha casa. Foi aí que eu resolvi fazer a minha terceira especialização, essa foi a última, na área de cinesiologia, que é a ciência que estuda o movimento. Não tinha mais tempo de fazer fisioterapia, e aí eu falei, ó, o melhor caminho, dentro do que eu já sei da biomecânica, é aproveitar a cinesiologia e tentar unir esses dois conhecimentos. E hoje eu trabalho com isso, né? Logo depois dessa especialização, por sorte, começou a ter uma convergência da minha atividade profissional na Marinha com a atividade profissional da educação física. E isso surgiu porque, em 2012, o Rio de Janeiro foi selecionado para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E nós éramos o 47º país no ranking de medalhas. E seria uma vergonha sediar umas Olimpíadas com essa colocação, em 47º lugar. Então, teve um pedido da Casa Civil, onde existiria a união de alguns ministérios para poder tentar elevar o Brasil no quadro de medalhas. E a meta do COB foi ficar entre os 10 primeiros. Uma meta extremamente audaz, porque em 4 anos você sair de 47º e chegar entre os 10 primeiros, teria que ter sido um trabalho assim, de muita estrutura. E eu entrei na Marinha dentro desse programa. Era um programa de alto rendimento das Forças Armadas, onde nós
identificávamos potenciais atletas e convidávamos eles para eles irem para uma estrutura militar. Eles teriam apoio das Forças Armadas, da Marinha, do Exército ou Aeronáutica para poder regularizar o treinamento dele, eu vou falar isso aqui, ajustar o plano de treino dele e poder ter um melhor desempenho individual nas Olimpíadas, que ia gerar o melhor desempenho coletivo para o aumento do quadro de medalhas. E nós começamos esse programa. Um dos atletas desse programa é o Robson Conceição. O Robson Conceição era um ajudante de pedreiro em 2012, no sertão da Bahia. Quando nós identificamos ele era jovem, ou seja, a maturação dele, ele poderia receber ainda muita estrutura de treinamento até chegar no ápice físico dele. E ali a gente começou a fazer o treinamento dele voltado para ele se tornar um campeão olímpico. Ele foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, porque ele conciliou uma técnica específica de treino, que ele já tinha um dom nato, mas ele conciliou com uma alimentação adequada e um repouso adequado. O ciclo de treinamento dele foi ajustado. Se ele continuasse na rotina que ele tinha de ajudante de pedreiro, ele nunca chegaria a esse ápice que subir no pódio como medalhista de ouro. Então, isso teve vários exemplos, né? Foi um programa sério que identificava realmente atletas, muito deles de origem humilde, mas que tinham um potencial de crescimento muito grande. Resumindo, o Brasil foi 12º no quadro de medalhas, fruto desse esforço coletivo que teve principalmente o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte, nessa conjunção aí de esforços. E aí eu tive o prazer de participar de umas Olimpíadas, não diretamente, não era atleta, não era técnico, mas por trabalhar com esses atletas e acompanhar todo esse desenvolvimento de treinamento, eu me senti realizado nessa participação das Olimpíadas. Logo quando terminou as Olimpíadas do Rio, surgiu algumas vagas para trabalhar no Comitê Olímpico Internacional. E uma das vagas que não era que ninguém queria ocupar, mas poucos candidatos para o processo seletivo, era a vaga de antidoping. E as minhas 3 especialidades não tinham nada a ver com antidoping. Porque o antidoping ele é muito estudo na área bioquímica. Na época, a WADA, que é a Agência Internacional de Controle de Dopagem, ela estava aplicando uma nova metodologia de detecção de doping, que era o passaporte biológico. O passaporte biológico nada mais é do que não era mais interessante saber a substância dentro do corpo do atleta, porque a janela de detecção era muito pequena. O que era importante é saber o que aquela droga que ele tomou, o que aquela substância proibida gerou de alteração dos biomarcadores dele para identificar que ele realmente se dopou. E, com isso, a janela de detecção ficou maior, o sistema ficou mais eficaz e muito mais atletas, né, foram pegos em doping. Imaginem um atleta que é medalhista olímpico, ganha a primeira medalha e ele se dopou. Você só descobre isso 4 anos depois ou 8 anos depois. Como era feito? Eles congelavam os testes e 2 Olimpíadas depois, com novas tecnologias, testavam aquele teste de 2 ou 1 Olimpíada atrás. Esse segundo colocado, na verdade, ele foi o primeiro. E quando isso era descoberto, 4, 8 anos depois, ele ganhava uma medalha pelo correio, pelo sistema postal. Quanto ele perdeu, né, de patrocínio, né, de possibilidades, porque o primeiro colocado se dopou. Então, eu tive assim uma satisfação de trabalhar nessa área. Eu fiz o processo seletivo, assim, fui iluminado por ser selecionado e eu fui trabalhar na Bélgica nesse período. Foram 3 anos, era um contrato fixo de 3 anos.
dentro dessa estrutura que nós fazíamos teste em atletas para saber se eles tinham se dopado ou não. E aprendi muito nessa área, né? Por exemplo, eu vou poder falar um pouquinho para vocês, que é sempre pergunta na parte de suplementação. Eu aprendi muito nessa questão de suplementação, porque muitos suplementos, muitos atletas que eram pegos em doping, alegavam que não tinham se dopado ou que o doping era oriundo de uma substância que ele tomou, mas sem a intenção de dopagem. E, às vezes, o suplemento, que não tinha nada no rótulo de substância proibida, era enviado para uma estrutura de laboratório e comprovado que a substância adivinha do suplemento. Então, quantas coisas que não estão naqueles rótulos existem ali naqueles suplementos, e nós vamos depois falar um pouquinho mais disso aqui. Eu quero passar meu currículo e a gente entrar na parte prática. Hoje, atualmente, a minha atividade está toda ligada à cinesiologia e depois eu vou mostrar para vocês. Aqui eu dou uma aula de capoeira para criança na escola aqui em Portugal. Na verdade, isso não é capoeira, isso é desenvolvimento motor. As crianças hoje em dia não têm infância, infelizmente, não brincam, não correm, não pulam, não arranham o joelho, não machucam o cotovelo, vivem nos jogos eletrônicos, né? Vocês têm filhos, netos, eu sou avô também, e eu sei que é difícil. Então, quando a gente pega uma ferramenta que é a capoeira, mas por trás dela traz motricidade, desenvolvimento motor, é uma coisa fascinante para a criança, porque a criança hoje em dia ela não tem equilíbrio, ela não tem coordenação motora. Parece incrível, mas não é. Hoje, se nós compararmos uma criança, ela não consegue brincar, justamente porque falta motricidade. Ela não teve a aprendizagem motora necessária dentro do crescimento natural dela e falta motricidade. E eu estou tentando resgatar um pouquinho isso aí pelo conhecimento aí que eu tive nessas especializações. Mas vamos entrar, eu coloquei até uma bússola aqui para a gente realmente entrar no nosso assunto. Todos os benefícios que vocês sabem que a atividade física geram, né? Todos os benefícios que o doutor sempre fala nas lives, e ele coloca aí dentro dos 5 itens do saúde blindada da atividade física, nada disso tem serventia se você não colocar ação, não colocar em prática, né? Quando a Maria Lúcia falou aqui, doutor, eu entendi a aula do senhor, mas eu tenho que colocar em prática, e realmente é isso, tem que ser colocado em prática, porque senão nada disso adianta. As pessoas procuram, né, a fórmula mágica, o treinamento perfeito. Eu acho engraçado que, né, a estrutura de academia vai mudando os nomes das aulas. No fundo é a mesma coisa, mas uma hora chama isso, depois chama aquilo, bota uma coreografia. Tudo você tem que colocar em prática. Vamos fazer um exercício simples. Pensa assim num grande atleta, que vocês tenham eles assim, esse atleta que vocês vão pensar seja uma referência para vocês, né? Eu vou pensar num aqui e vou projetar o que eu pensei aqui para vocês. Pode colocar qualquer atleta que vocês tenham aí como um ícone para vocês. Pelé, botaram aqui, ótimo. O atleta que eu admiro e eu acho que sempre representou muito bem o Brasil, infelizmente não é mais vivo, é o Ayrton Senna, um atleta que a gente pode considerar que foi exemplo aí de cidadão brasileiro, representou bem, né, o desporto brasileiro dentro da Fórmula 1. Agora vamos imaginar, Fórmula 1, uma atividade extremamente cercada de tecnologia. Você olha um box da Fórmula 1, é uma coisa incrível, é engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, né? São vários assistentes, vários técnicos de informática, comunicação, porque tem que ter comunicação com o piloto. Quanta tecnologia tem na Fórmula 1? E o desgaste físico do piloto é muito grande. Quem acompanha a Fórmula 1, quando o piloto termina, né, um grande prêmio, ele tem até dificuldade de sair do carro, ele está exausto. Às vezes ele sobe no pódio, ele não consegue levantar o troféu, de tão cansado que ele está. Tem casos até que, depois da corrida, o piloto desmaia de hipoxia pelo cansaço que ele teve durante a competição. Agora, será que toda essa tecnologia
ela iria suprir uma atividade física para ele poder ter esse condicionamento? Não. A Ayrton Senna fazia atividade física diária, corria, tinha outras orientações, outros esportes praticados, mas a corrida era uma atividade física diária, porque ele tinha que ter o condicionamento mínimo para terminar uma prova bem. E não é só fisicamente, ele tinha que ter todo o raciocínio, todo o cognitivo dele tinha que estar bem, e aí dependia da capacidade física para ele poder, né, juntar todas essas valências e chegar bem numa prova. Vou tirar o atleta e vou falar outra pessoa aqui também que eu admiro, né? Admiro muito essa mulher, Ivete Sangalo. Uma energia de pessoa, uma luz, está sempre alegre, sempre se divertindo. Foi mãe há pouco tempo, né? Tem toda uma estrutura, mas também não abria mão da atividade física. O período de recuperação dela, né, foi fazendo atividade física, ou seja, parece bonitona, mas está aplicando tudo isso, ou seja, não tem fórmula mágica. Não tem remedinho, não tem o personal perfeito que vai fazer isso. Tem que suar a camisa. Não tem outra forma. Né? Quando o doutor fala é diário, é diário. Quanto tempo? Nós vamos verificar um pouquinho isso aqui, mas é diário. É um pouquinho cada dia. Não adianta passar a semana toda sem fazer nada e querer fazer tudo no domingo. Isso não dá certo. Por quê? Existem adaptações fisiológicas ao esforço que precisa ser realizado. Então, tem que suar a camisa. Não tem outro remédio. E agora a gente entra aqui em alguns assuntos e aí a gente vai entender um pouquinho essa metodologia de treino, né? Como é a progressão do condicionamento físico e como a gente pode conjugar ele da melhor forma possível. Como é que eu faço uma subida de condicionamento físico, né? A primeira sugestão é a gente conciliar o que eu chamo de triângulo da saúde, né? O doutor trabalha com 5, eu coloco de forma mais simples aqui 3. É você conjugar. Atividade física, o estímulo, é o primeiro vértice. O segundo vértice, alimentação adequada. E o terceiro vértice, alguém quer colocar aqui no chat aqui, o que acha? É o repouso, é a recuperação. Se você conjugar esses 3 vértices, você vai ter uma progressão no seu condicionamento físico, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui do que até aconteceu comigo em alguns trabalhos que eu orientei pessoas na atividade física quando esse triângulo não funciona bem. Há pouco tempo eu fui procurado por uma mulher, ela tinha sido mãe há pouco tempo e com a gravidez ganhou alguns quilos a mais e queria, lógico, natural, né? Acho que todo mundo tem esse desejo de, depois do parto, emagrecer, né? E eu conversei um pouquinho com ela, eu falei, ó, vamos estabelecer essa frequência de treino, você tem algum horário que você queira, de preferência? Não, para mim é melhor de manhã, antes do trabalho, eu vou treinar com você. Aí ela falou assim para mim, eu estou sendo orientada também por uma nutricionista, né? E aí eu pensei, nós já temos esses 2 vértices, né? O triângulo com 3 vértices, mas pelo menos a atividade física e alimentação, ela já está conjugando. E marcamos o treino, eu conversei um pouquinho em relação ao repouso, como era, né, o período de sono dela. Ela falou, estou com um filho recém-nascido, então é um pouquinho difícil, mas na medida do possível, considero que eu descanso bem, só acordo às vezes para amamentar, mas logo depois também consigo dormir. Eu falei, ótimo. Aparentemente, os 3 vértices estão, né, de certa forma, alinhados. E no nosso primeiro treino, o treino começava às 8 horas da manhã, antes, né, de um trabalho de força, eu coloquei ela num trabalho de cardio. A proposta era 20 minutos de cardio, depois nós faríamos algum trabalho de força. Ela começou a passar mal, né, e eu vi ela pálida, percebi que ela estava tendo uma hipoglicemia, parei o treino, coloquei ela sentada, um pouco d'água, e comecei a conversar com ela. Ela falou, não, porque... Aí eu até perguntei, você comeu alguma coisa, tomou um bom café? Ela, não, eu estou em jejum. Eu falei, mas você está em jejum? Sim, eu estou em jejum porque a minha nutricionista me passou um jejum intermitente.
Eu falei, ó, nosso triângulo está totalmente desalinhado, não vai dar certo. E aí você observe, ela contratou um serviço meu de orientação para atividade física, contratava um serviço de uma nutricionista, mas estava tudo desajustado. Porque eu não sabia que ela estava em jejum, a nutricionista não sabia que de manhã, né, ela já chegava de jejum com um índice glicêmico baixo. Aí eu jogava na atividade física, descia mais ainda. É lógico que ela ia passar mal. Então a gente teve que chegar a um ponto, ó, ou você para de fazer o jejum intermitente, conversa com o nutricionista, ou a gente vai ter que parar, porque senão a gente não vai conseguir dar continuidade a nenhum treino. Esse foi um exemplo. Vamos ao segundo, que o triângulo estava todo alterado. Uma mãe me procurou e falou, ó, quero que meu filho treine. Eu falei, qual a idade do seu filho? Ah, ele tem 22 anos. É aquela história, o jovem, né, por 22 anos, eu acho que o homem já tinha que vir falar comigo, mas a mãe, preocupada, no que é o melhor para o filho, eu queria que meu filho treinasse com você. Eu falei, tudo bem, vamos começar quando? Ah, vamos começar daqui a 2 dias. Eu não consegui falar com o garoto. Peguei o telefone e não consegui falar com ele. Mas a mãe marcou o treino para começar às 8 horas da manhã, numa quarta-feira, numa sexta-feira. Quando eu vi o garoto chegando, eu percebi que ele chegou de uma noitada. Né? Ou seja, entrou na academia, direto da onde ele tinha vindo à noite, ou seja, o vértice do triângulo, do repouso, do descanso, para poder fazer uma boa atividade física, já tinha quebrado. Antes de começar o treino, ele pegou uma lata de energético, abriu e tomou na minha frente. Falou assim, estou pronto para treinar. Eu falei, não, você está pronto para treinar, eu que não estou pronto para te dar o treino. Porque o energético ele tem uma substância chamada taurina. Todo energético tem essa substância. E foi durante ali o período que eu passei, né, nesse trabalho do antidoping que eu aprendi isso. Então, ele faz acelerar o batimento cardíaco. Aí você vê, ele já não dormiu, tomou taurina, né, o energético, para poder receber um estimulante para poder aguentar a carga de treino, e eu jogo ele numa atividade, essa frequência cardíaca ia subir, ele pode ter um mal súbito ali na minha frente, para o treino. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando esse triângulo não está ajustado, não tem como ter bom rendimento. E a alimentação entra nesse vértice, o repouso entra, o dormir bem. Quantos de nós dormimos bem? Vamos fazer essa pergunta. E o dormir bem, ele tem a questão do tempo de repouso, mas ele também tem a questão da qualidade do repouso. É aquele momento que eu durmo, a minha frequência cardíaca vai o mais baixo possível. É como se eu desligasse todos os sensores. Eu não estou vendo, não estou escutando. Ou seja, a luz do quarto tem que estar totalmente apagada, eu não estou escutando o som. E aí sim eu consigo ter uma boa qualidade de sono. Tinha um tempo que eu botava um frequencímetro e ia medir o meu batimento cardíaco durante o meu pernoite. E, às vezes, assim, eu tinha 1h30, 2 horas de sono profundo. A gente chama isso de sono profundo, quando o batimento desce no nível mais baixo possível, basal. Né? E ali eu conseguia ter uma métrica do meu período de 7, 8 horas de sono, eu tinha 2 horas de sono profundo. E quantos de nós, né, por exemplo, quem trabalha em atividade noturna, não recupera depois, porque ele não consegue ter as condições ideais, né, dentro do ciclo dele circadiano em relação à qualidade do sono. Então, os 3 vértices têm que ter uma harmonia. Não adianta fazer muita atividade física e você não ter uma boa alimentação, não ter um bom repouso. Isso que acontecia com Robson Conceição. Quando eu coloquei o exemplo dele aqui, ele treinava muito, mas não tinha boa alimentação, até pelas condições dele, e não tinha descanso, porque ele saía do trabalho, ia treinar, e logo depois, com descanso muito reduzido, voltava ao trabalho. Então, quando a gente alinhou esse ciclo dele, ele se tornou um campeão olímpico, né? Então, para vocês verem que
tudo essa questão do ajuste. Vamos passar para outro ponto. Como é que eu tenho o meu crescimento do meu condicionamento físico? Vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó, o meio da tela do nosso aparelho, do lado esquerdo. Vamos dizer que eu estou nesse ponto aqui. Quando eu faço uma atividade física, até muitos profissionais de educação física acham que a minha linha está crescente, não, ela está decrescente. É só a gente imaginar um maratonista. Como é que ele termina uma prova depois de uma maratona? Extremamente. A imunidade dele está baixa. Se você fizer um hemograma, né, maratonista pós-treino, todos os índices dele vão estar depreciados, fruto ao estímulo que ele teve. Mas depois, com uma boa alimentação e repouso adequado, ó, sobe. Então, quando nós observamos essa linha gráfica aqui, ó, a descida, são 2 descidas, é o estímulo físico que eu apliquei, mas a subida é a alimentação e o descanso adequado. Então, eu saí lá de baixo e fui lá para cima fazendo isso, ou seja, eu tenho que ter um estímulo de descida, eu tenho que sair da minha homeostase, eu tenho que sair do meu estado de repouso para depois ter a subida. Então, quando a gente vamos fazer 30 minutos de atividade diária, desci, alimentação e repouso, subir. No outro dia, desci mais um pouco, alimentação, e aí eu vou num crescente. Quando eu não tenho isso, o caso do Robson, o que acontecia? Ele treinava, não tinha alimentação, pouco repouso, treinava de novo. É o que a gente chama de overtraining, ele está sempre em descida. Quando nós ajustamos o triângulo dele, ele passou a ser ascendente. Então, daí que está a importância desse curso, né? Porque não adianta você pegar o condicionamento, o conhecimento da atividade física, o conhecimento da nutrição e outros conhecimentos se você não conjugar. Aí, muitos cursos são multidisciplinares, tem várias áreas. A pergunta é, essas áreas estão conversando? Existe uma interdisciplinaridade dessas áreas? Quando o doutor fala que tem que ter um maestro, realmente é isso. E a proposta desse curso é isso. Todos os profissionais que estão passando aqui, inclusive profissionais da área de beleza, têm orientação do doutor. Porque recebem, né, vamos dizer assim, essa harmonia para poder passar o conhecimento para vocês. Um exemplo simples que eu tenho. Quando eu era criança, meu pai era da área de meteorologia. Ele fazia previsão de tempo. Ele era da aeronáutica, ele me levava para ver as festas dos aviadores, e eu adorava ver a Esquadrilha da Fumaça. E eu tinha uns 9 anos, quando ele me levou numa apresentação, e os aviões faziam, né, aqueles desenhos bonitos, faziam coração, aquelas acrobacias. E uma vez ele me deu uma lição, ele falou assim, olha, nada, aqui são os melhores pilotos. Eram mais ou menos 10 pilotos. Mas ele fala, nada funciona se não tiver um líder. Porque se não tiver um líder, todas essas manobras não sairiam perfeitas. Os desenhos não sairiam dessa forma. Um avião ia bater no outro. E daí o diferencial que vocês estão tendo. Muitos cursos que eu vejo não tem a pessoa do guia, né, do guia da Esquadrilha da Fumaça para fazer essa orientação. Vamos prosseguir em algumas outras imagens, né? Muita gente coloca, mas eu tive um passado, antes eu fazia muita atividade física. Não é uma conta bancária que você bota o dinheiro lá e quando você precisa, por uma necessidade, vamos dizer assim, até médica, você pega esse condicionamento e vai usar. Não. Você fez atividade, você teve o ganho. Parou de fazer, ele desce. Ou seja, você recebeu o estímulo e teve a subida ascendente. Mas se você parou de fazer o estímulo, você começa a ter uma descida. Então, quantos de nós, né, conhecemos atletas, pessoas que tiveram um histórico, vamos dizer assim, muito intenso de atividade física, mas depois pararam e totalmente adquiriram sobrepeso, ficaram gordas, obesas, porque pararam.
uma imagem simples, característica essa aqui. Eu não estou criticando, mas estou colocando uma pessoa que participava de um esporte que era extremamente exigente, o biotipo tinha que ser magro, e depois de um tempo parou, ou seja, o triângulo dela foi desajustado por completo. E aí pega sobrepeso, ganha, engorda, justamente porque não tem mais o triângulo em harmonia. Eu separei alguns assuntos aqui, né, que surgem muitas perguntas, né, para quem é da área de educação física, eu falo também pelos meus colegas também, e eu vou colocar aqui para vocês. Personal training. O modelo de personal training no Brasil, aqui em Portugal, todos os lugares que eu conheço, é falho. Eu vou falar por quê. A partir do momento que você procura um profissional para ele te orientar em atividade física, você tem que mostrar para ele qual é o seu objetivo e ele ali estabelecer um plano de ação para você atingir aquelas metas, né, até você chegar ao seu objetivo. O que acontece na prática? Você entra numa academia, matrícula, você é recebido, né, da melhor forma possível para se matricular. Se matriculou. Aí você vai para um salão de musculação. Existe um profissional para tomar conta do salão todo. No geral, é isso. Ele não está dando importância para você, porque você não fechou um plano de personal com ele. Então, na verdade, ele só vai passar a dar atenção a você se você fechar um plano com ele. Só que, muitas das vezes, né, esse plano é fechado, mas ele não sabe o seu objetivo, ele não estabeleceu metas e ele não está trabalhando para que esse objetivo seja alcançado. Porque, no final, ele quer prolongar essa linha de assistência de personal o maior tempo possível. Rentabilidade. E aí não dá certo. Não dá certo para o cliente que não chega ao objetivo dele e não dá certo para o profissional, porque o cliente, quando sabe que o objetivo dele não está sendo alcançado, dispensa o profissional. Então, a falha está na estrutura. As academias deveriam ter uma outra metodologia. Ou seja, você começa um plano personalizado, você tem que ter início, meio e fim. E o fim, ele tem que ter, né? Lógico, você não pode calcular de forma exata essa linha do tempo, porque depende do esforço do cliente, depende de vários fatores. Mas você tem que ter ali um intervalo, não pode ser uma semana antes, um mês depois, mas não pode ser. As pessoas começam um plano de personal não sabendo o objetivo, não sabendo quando termina, quais são as metas, e isso não dá certo. Para ambos os lados, não dá certo para o cliente, não dá certo para o profissional. Então, se alguém for pensar em fechar alguma coisa, é válido? É válido. Se pegar um profissional que oriente, né, que conheça de forma clara os seus objetivos, estabeleça um plano de ação e tenha meta, ótimo. Mas se não tiver isso, não vai dar certo. Se o profissional quiser prolongar essa linha, para ele ficar recebendo mais tempo, ele nunca vai chegar ao seu objetivo. Certo ou errado aí que eu estou colocando? Podem ficar à vontade aí para conversar e depois a gente vai conseguir, na fase final, falar mais a respeito, né? Vamos entrar um pouquinho na área da biomecânica, que foi uma das especializações. Eu adoro de paixão estudar isso, e o doutor falou, né, numa das aulas aqui do dieta a respeito de toda essa estrutura óssea e muscular, né? Vamos analisar essa imagem. Observem que eu tenho, de baixo para cima, um ponto de estabilidade, que é a superfície do meu pé. Depois eu tenho uma estrutura articular de mobilidade, que é o nosso tornozelo. Se nós pegarmos assim a pontinha do pé, a maioria dos senhores e senhoras estão sentados. Bota a pontinha do pé assim, ó, e roda ele. Quantos movimentos você consegue fazer com o tornozelo? Você consegue fazer supinação, pronação, flexão plantar, dorsiflexão, círculos para um lado, para o outro, extremamente móvel. Aí você sobe para o joelho. O joelho só tem 2 movimentos, flexão e extensão. A gente chama até de articulação tipo dobradiça. Aí depois ou seja, ele é estável, estabilidade. Aí depois você sobe para o quadril, que é altamente móvel, né? Você tem adução, abdução, flexão, pode fazer movimentos circulares, abdução horizontal.
no mínimo 6 movimentos fora as circulações, extremamente móvel. Então, você vê que a estrutura do corpo humano é assim, ó, estabilidade, mobilidade, mobilidade, e vai de cima para baixo. Nós temos 2 cinturas, a cintura escapular, onde a principal articulação é o ombro, e a cintura pélvica. Quando eu não tenho mobilidade de ombros, cintura escapular, eu sobrecarrego a minha cervical. Porque todo movimento que deveria ter amplitude, eu passo a fazer compensações com a cervical. E a mesma coisa a lombar. Quando eu não tenho mobilidade no meu quadril, eu sobrecarrego a minha lombar. E hoje a gente vive problemas diferentes. Se nós pegarmos nossa geração, né, eu já tenho 50 anos, eu vou me incluir, e a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a grande maioria de problemas era na estrutura lombar, porque pegava muito peso, não tinha esses maquinários, essas facilidades, né, para carregar peso, levantar carga. Então, não fazia a correta flexão do joelho, pegava o peso de baixo para cima, sobrecarregando a lombar. Essa é uma geração mais antiga. A nova geração, o problema é cervical. Quantos jovens têm dores cervicais? Por quê? Deixamos de ter a nossa referência, uma linha do horizonte, e passamos a ter uma linha para baixo, seja nos nossos aparelhos, seja em computador. Então, eu começo a fazer uma adução dos ombros e projetar minha cabeça para frente. E aqui eu passo a fazer um momento de força na área da cervical. Se eu colocar minha cabeça no eixo da minha coluna, a cabeça, em média, ela tem 4,5 kg a 5 kg. Mas se eu coloco aqui, ó, se eu fecho os ombros, faço a adução dos ombros e coloco minha cabeça para frente, principalmente usando os aparelhos, né, de tecnologia, eu faço um momento de força equivalente à minha cabeça ter 23 quilos. Então, olha como é que muda quando eu alinho a cabeça no eixo da minha coluna e quando eu projeto para frente. Né? Então, esse tipo de estudo, eu sou fascinado, eu gosto muito de orientar as pessoas nesse sentido, trabalho atualmente com correção postural, justamente porque desse conhecimento que eu fui conjugando da biomecânica com a cinesiologia. E isso tudo eu trouxe naquela viagem que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, todos esses exercícios, né, ele tem como base esses movimentos articulares. De baixo, uma flexão de cotovelo. Ou seja, não precisa de aparelho, não precisa de muita tecnologia. Nós tínhamos, na nossa época escolar, um instrumento maravilhoso chamado espaldar. Hoje a gente não encontra o espaldar em lugar nenhum. Nós fazíamos alongamento, exercício, tudo com espaldar. Então, esse conhecimento que eu tive a felicidade de fazer essa viagem de 6 meses, né, e aplicar no navio, todo ele veio com a origem do espaldar, onde eu tinha ponto de ancoragem superior ou inferior e colocava, né, para os militares dentro do navio, embarcado em alto mar, fazer os exercícios. Uma estrutura muito simples. Eu fui convidado para uma... Só rapidinho, um parênteses aqui. Fui convidado, quando eu ainda estava na ativa, para uma apresentação que o Brasil está em projeto de lançamento do submarino nuclear. Na verdade, o submarino não é nuclear, porque a propulsão dele continua a ser a turbina, a vapor. Só que o vapor é gerado pela fissura do urânio, onde tem uma reação nuclear. Então, na verdade, a fissura do urânio gera o vapor, e o vapor movimenta a turbina, e o submarino é dessa forma. Só que essa tecnologia permite que o submarino fique até 1 mês debaixo d'água, né? E nessa apresentação, foi interessante que tinha uma grande autoridade da Marinha mostrando todo o projeto, né? Tinham vários engenheiros nucleares, engenheiros navais apresentando, mostrando a parte de equipamento, como era desenvolvido no estaleiro. E na hora das perguntas, eu levantei a mão e falei, e como fica o fator humano de você colocar uma pessoa 1 mês debaixo d'água sem exercício? O homem, quando lançou o primeiro astronauta no espaço, ele teve essa preocupação, porque não tinha gravidade. As resistências que nós fazemos, né, na nossa gravidade aqui
vamos dizer assim, no nosso nível, né, 9,8 newtons, né, não tinha no espaço. Então, a perspectiva é que o homem, quando chegasse, quando o foguete voltasse da Lua, ele iria quebrar toda a estrutura óssea dele. Interessante isso. Então, o astronauta ele passou a ter todo um preparo, inclusive fazer exercícios resistivos dentro do lançamento, dentro do período que ele ficava em órbita, para poder voltar em Terra e continuar como nós. Agora, por que não se preocupam com um submarino que vai ficar um mês debaixo d'água? Como é que vai sair a fisiologia do homem depois desse esforço? Resumindo, logo depois da apresentação, me chamarem e depois queriam que eu participasse de um grupo de estudo como foi essa prática no navio para adaptar o esforço dentro do submarino. Só que o submarino ele é muito mais limitado que o navio. Isso aqui é um outro exemplo também das atividades lá, eu vou passar rápido. Então, nós fazíamos todas as atividades, só que era uma tripulação de em torno de 550 pessoas, numa fragata. Então, para facilitar, eu fazia esses desenhos aqui, né? E as pessoas sabiam qual o exercício que iam fazer com aquela metodologia do espaldar. Então, uma coisa muito simples que conseguiu, durante 6 meses, trazer práticas de atividade física num ambiente totalmente desfavorável, que era o navio em alto mar, né? Com dificuldade de pegar tempo ruim, o mar em condições não favoráveis e tudo mais. Todo esse conhecimento a gente pode trazer também para o ambiente aquático, né? Ou seja, essa biomecânica do movimento articular você pode trazer para o ambiente aquático. E o ambiente aquático é excelente. Por quê? Não tem impacto. Você tem uma hidrodinâmica totalmente favorável ao exercício. Então, quem tiver condições, né, ou até algumas restrições médicas, procurem desenvolver atividade física no ambiente aquático. É uma coisa que realmente eu recomendo, porque os casos de sucesso, de progressão é muito grande. E aí eu apresento para vocês um dos sistemas que eu passei um tempo a orientar pessoas que corriam longa distância, mas é mais do que maratona. Era um ultramaratonista, ou tem uma prova também que é de 24 horas. Essa prova de 24 horas é uma loucura. A pessoa fica 24 horas numa pista de atletismo correndo. A cada 2 horas inverte. Os atletas que ganham chegam a fazer em torno de 230 quilômetros. Aquele esforço para ele conseguir fazer uma prova dessa tinha um prejuízo muito grande para a coluna, porque ele teria que ter um volume de treino muito grande. Então, existe uma boia, né, que você coloca como um cinturão, eu vou mostrar aqui para vocês, e você passa até a água na linha do ombro, só que você não toca os pés no chão. E você consegue fazer todo o movimento do andar, da biomecânica, da marcha, a corrida dentro da água, com baixo impacto, com muita resistência hidrodinâmica. E você consegue desenvolver bons exercícios, inclusive na parte cardio, dentro da água. Tá bom? Uma outra imagem dessa boia aqui, ó, vou mostrar para vocês. E uma das pessoas que eu orientei depois me ligou e falou assim: adorei o treino. Eu falei, mas gostou? Se adaptou bem à boia? Ela falou, não, porque eu não molhei meu cabelo. A pessoa fez o treino e não molhou o cabelo, né? Porque a pessoa flutua, mesmo com a piscina funda. Eu vou mostrar depois um vídeo aqui, vocês vão perceber bem isso. Tenham em mente que vocês têm um grande privilégio, né, de ter profissionais convidados, que são selecionados pelo Dr. Carlos Machado, onde ele orienta todo mundo para poder chegar num ponto comum, ao objetivo de vocês. Então, eu vou passar um vídeo rápido, né? Tem 5 minutinhos de vídeo. Então, o vídeo que eu vou passar para vocês é um resumo um pouquinho de estudo e eu mostro um pouquinho aqui do meu trabalho aqui em Portugal. Isso, ó. Nós vamos começar com a imagem do navio, tá bom? Talvez eu pare aqui para a gente ficar conversando um pouquinho.
mas a gente vai começar mostrando como era a atividade física no navio, que é um ambiente extremamente difícil, né? Tem poucas condições, vamos dizer assim, não é um transatlântico, é um navio de guerra, então ele não tem nenhum luxo, né? E a gente conduzia atividade física para mais de 500 pessoas dentro desse ambiente. Pode observar que o mar, né, tá aquele jogo natural, o mar estava até bom nesse dia, mas você vê que ele fica totalmente instável na navio em função das ondas. Esse é o vídeo da boia. Vocês vão ver que ele vai fazer a colocação, ele vai dar uma rápida explicação. Observe o movimento dentro d'água. Ele não toca os pés no chão, consegue flutuar na linha do ombro e ele faz uma inclinação com o corpo que é simulando um treinamento de subida no próprio ambiente aquático. Esse material aqui específico é um colete para você utilizar fazer corrida dentro da água. Com ajuste. Tá pronto. Então, estou flutuando. Ok? Vamos realizar um movimento de corrida. A pequena inclinação do tronco à frente e o movimento de braço. No nível de esforço lógico, ele poderia ir, né, uma velocidade menor, um movimento mais lento. Ali ele está realmente fazendo para chegar de forma do outro lado da piscina. Esse vídeo é o que eu falei um pouquinho ali de ensinar a criança, né? Essa parte de motricidade e desenvolvimento motor, que infelizmente não tem mais, através da ferramenta da capoeira. Agora quem quer vir? Agora tem mais duas sequências de vídeo. Esse é eu fui procurado por esse jovem e quando eu conversei com ele, eu falei, qual é o seu objetivo? Ele falou, eu gostaria de ter a minha vida funcional normalizada, eu tenho várias restrições, a minha mãe que me dá comida, ele teve uma lesão na vértebra entre a C4 e C5, ficou acho que 6 anos em cama, e depois recuperou os membros inferiores, né? Tinha muita dificuldade respiratória, mas toda a parte da cintura escapular ficou sem massa muscular. Você pode observar aqui, ao lado nós temos um músculo que é o deltoide. Ele praticamente não tem o deltoide. E ele chegou lá na clínica onde eu trabalho, ele não tinha movimento de flexão e extensão de braço, ele só fazia flexão e extensão de cotovelo, mas o movimento do ombro era completamente comprometido. E aí a gente utiliza a cinesiologia para poder, não só ele poder ter a reestruturação muscular,
onde ele depende de uma alimentação rica em proteína para poder fazer a síntese proteica e retomar a musculatura dele, como também a parte de mobilidade para poder fazer o desenvolvimento e ele passar a ter uma vida normal. Quando a gente começou a ter um certo, vamos dizer assim, grau de mais intimidade durante o treino, ele falou, eu gostaria muito de me limpar, eu vou ao banheiro e infelizmente eu tenho que chamar as pessoas para me limparem. E o que eu mais queria era me limpar. Eu falei, então nosso objetivo é o seguinte, quando você for ao banheiro e conseguir se limpar, nosso treino acabou. Trazendo bem as mãos em direção ao chão. Foi a última. Esse agora é também um aluno que eu tenho. Na verdade, não são meus alunos. Eu que sou aluno deles, né? Eu aprendo com eles. Ele teve paralisia cerebral, nasceu com hidrocefalia, só tem 30% de massa cefálica. Usava quando pequeno uma torneira para tirar todo o líquido da hidrocefalia da cabeça. E aqui a gente observa que eu precisava primeiro desenvolver toda a estrutura muscular do pavimento pélvico para depois ele retomar os movimentos de andar de forma independente, sem a ajuda de outras pessoas. E ele tinha também muito comprometimento com o braço esquerdo, que era completamente torto, né? E ele não tinha muita mobilidade. Então, aqui eu coloco ele numa superfície instável, que é a bola, para poder ele fazer toda a estruturação pélvica e o reforço. E vou estimulando ele no movimento do braço esquerdo, que ele tem a deficiência. É interessante que ele associou isso a uma terapia que ele fazia antes, que era com cavalos. Então, ele adorava a bola porque ele imaginava que ele estava na mesma terapia dos cavalos. Então, ele pedia, né? Sempre quando ia treinar, ele queria a bola justamente por causa desse estímulo que ele imaginava estar treinando com cavalos. Força! Isso! Cadê a mão de novo? Agora a mão. Vamos lá, agora a mão. Mais alto. Isso. Aí eu vou soltar a mão dele, eu soltei a mão dele, eu tenho que dar estímulo para ele. Eu tirei o equilíbrio dele. Muito bom! Muito bom! Vê equilíbrio, ó. Bolinha, ó. Bolinha, ó. João. Muito bom! A mão aqui agora. Não, a outra mão. Isso. Muito bom. Isso. Vamos subir? Vamos subir? Vamos lá, vamos subir. 1, 2, 3 e subiu. Boa! Aqui eu tenho que trabalhar força com ele, para ele poder estabelecer toda a estrutura muscular do membro inferior e conseguir retomar a marcha, conseguir subir e descer a rampa. Aí eu tiro a mão dele para ele fazer sozinho, aí já começa a coordenação de membros superiores. Esse é o momento que ele ajusta a bancada, porque por muito tempo ele não conseguia colocar o pé em cima. Ele pegava por baixo e a bancada subia, mas ele não colocava o pé em cima. Muito bem. Olha ele batendo palma. Cadê a palma? Cadê a palma? Tudo isso é estímulo. Muito bom. Um abraço. Cadê o abraço? Vamos lá. Subir a escada. Esse foi o objetivo final. Quando conversei com a mãe dele, ela pediu apoio ao treinamento. Ali a gente estabeleceu o objetivo para terminar o plano de treino, que era ele subir uma escada e descer uma rampa e depois andar sozinho e sentar. Bota a mão. Isso. Vamos devagarzinho. Cadê a mão?
Isso. Vamos devagarzinho descer. Vamos agora sentar na cadeirinha. Vamos lá sentar na cadeirinha. Brincar no chão. Sim, sozinho, vamos sentar na cadeirinha, ó. Não, na cadeirinha. Foi, né? Vamos lá, sozinho na cadeirinha. Ui, rapaz. Isso. Pai. Isso. Bota o pezinho direito. Nós somos privilegiados, né? Na nossa saúde, na nossa família, no nosso bem-estar. Então, essas pessoas são exemplo de vida para mim. Eu tenho meu horário de treino e cada vez que eu dou aula para eles, eu me fortaleço mais nisso, né? Então, a dica que eu deixo para vocês é: estabeleçam primeiro as suas metas e, a partir do estabelecimento dessas metas, façam ações, né? Foi o que o doutor falou na primeira aula: sejam soldados, sejam disciplinados, para que aquela meta se torne factível. Não tem remédio, não tem fórmula mágica, tem que suar a camisa. Qualquer esforço físico, né, ele exige você sair do seu estado normal de equilíbrio. Aqui nós estamos aqui na nossa homeostase, está tudo bem. Eu tenho que fazer um esforço físico, eu tenho que ter uma frequência cardíaca maior, eu tenho que ter uma hiperventilação, uma necessidade de oxigênio maior, para poder depois, com a correta alimentação e o correto repouso, eu ter o meu crescimento, a minha curva ascendente. Tá bom? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Aqui eu estou recebendo um convite de um amigo, uma pessoa que eu admiro e respeito, e estou aqui com o máximo prazer, onde eu procurei dar o meu melhor aqui nessa apresentação e me coloco à disposição para... Cara, eu só tenho que agora começar a aprender também um pouco, porque realmente, quem não tem metas, e você vê que essa história de personal, eu vou falar da minha experiência rapidamente, antes da gente responder para você, responder para as meninas, mas é exatamente isso. Eu sempre fui muito vagabundo, porque eu trabalhava 90, 100 horas por semana, desde de 1975, quando eu entrei na Faculdade de Medicina. E, obviamente, chegou uma época que eu engordei, que foi quando eu falei, cara, o que aconteceu? E aí eu resolvi primeiro fazer a dieta. Em 1 mês e meio, 2, eu perdi meus 25 quilos. Aí é que eu fui procurar um personal e, por sorte, eu achei um cara bom. Mas é exatamente isso. Eu falei, olha, eu não pratico nada, não faço nada, eu tinha 50 anos quando eu resolvi cair a ficha, e eu não faço absolutamente nada. Então, eu quero, em 2 meses, estar correndo 10 quilômetros por dia. Ponto. Sim. Tá bom. E eu não sabia nem correr, né? Então, imagina. Mas é exatamente isso. Todo dia, 7 horas, todo dia de segunda. Quando ele me falou assim, quantas vezes você quer por semana? Eu falei, cara, todo dia. Eu falei, mas todo dia? Você nunca fez nada? Eu falei, não, todo dia. De segunda a sexta, porque sábado ele não podia. Aí, no domingo, um amigo que é maratonista me carregava para fazer meia maratona. 22, 23 quilômetros. Mas é a história. A gente tem que aprender com as deficiências. E quando a gente fica deficiente de alguma coisa, é que a gente fala, cara, eu perdi uma oportunidade, antes eu podia fazer tudo e eu estava bobeando. Então, vamos lá responder perguntas, mas Anderson, obrigado, cara, parabéns.